Olá, muito boa noite, fã de esportes ligado nos canais ESPN, seja muito bem-vindo. Vamos acompanhar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, edição 2016. Já estamos na quarta rodada e que grande jogo. Dois gigantes do futebol brasileiro se enfrentam na colina histórica. Bela imagem de São Januário, Vasco e Cruzeiro. 20 graus de temperatura no Rio de Janeiro, isso pro carioca já é um friozinho. 4 quilômetros, o vento não vai interferir nos jogadores, possibilidade de chuva muito pequena, apenas 4%. Uma lua bonita, enfeita ainda mais São Januário, que recebe um público apenas modesto. Os jogadores daqui a pouquinho pintando no gramado, Vasco e Cruzeiro. É um jogo em que vamos observar esta nova geração do Vasco, que veio de um campeonato carioca muito bom, onde a equipe foi campeã. O Cruzeiro tem uma tradição imensa na revelação de jogadores, mas as duas equipes acabaram decepcionando nas duas primeiras rodadas, não conseguiram vitórias e chegam nesta quarta rodada precisando de uma resposta, né? Precisando mostrar ao torcedor, os meninos devendo mostrar o seu talento e um jogo que tem tudo para ser ofensivo, tem tudo para ser excelente. O Campeonato Brasileiro Sub-20 na tela como vem Vasco e Cruzeiro para esta quarta rodada. O Vasco vem com Yuri, goleiro número 1, Diogo, Matheus, Arthur e Alan, camisa meia dúzia. Os dois volantes, Rafael e Douglas Luiz. Olho nesse Douglas Luiz, excelente jogador. Andrei e Matheus Vital voltando ao time do Vasco, camisa 10 Matheus Vital, e no ataque Paulo Vitor e Lucas Santos. Esse é o time do Vasco do técnico Rodney Gonçalves. Vamos botar na tela o Cruzeiro, tá aí pra você. Marcos Valadares trouxe o João Bravin, substituindo o Lucão, como o Cícero já informou. Kevin, Antônio, Murilo e o Vitor Luiz, camisa 6, lateral esquerdo. 3 jogadores do meio campo, Vander e Ramiel. Lucas Souza, número 5. Maicon é o camisa 7 pela esquerda. Caio Rangel, excelente talento. Olho nele, é o número 11. E lá na frente o Tony Anderson, camisa 9, o time do Cruzeiro de Marcos Valadares. Cícero Melo, informações dos jogadores. Enquanto a gente vê aí a arbitragem da Simone Xavier de Paula, ela será auxiliada pela Lilian Fernandes e pela Patrícia Retondário da Silva. Cícero Melo no gramado de São Januário. Pois não, Rafa, estou aqui ao lado do Marcos Valadares, treinador do Cruzeiro, que a gente já conhece, foi treinador do Fluminense aqui no Sub-17, Sub-20. Infelizmente, né, o time do Cruzeiro, assim como o Vasco, os dois times chegam a esta rodada e também a última, sem chance de classificação nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí, o que vale esse jogo para você, para observar jogadores? Boa noite. Boa noite. O brasileiro é um campeonato muito forte, né, muito difícil, então... Nós, infelizmente, não conseguimos o nosso primeiro objetivo, que era a classificação, mas continuamos no processo de formação. Acho que os jogos são muito válidos para que a gente dê vivência para os nossos atletas, né? Façam com que eles experimentem bons jogos contra uma equipe de bom trabalho como o Vasco. Depois enfrentaremos o Bahia ainda. Então, o processo ele é contínuo, né? A gente tem que ter essa mentalidade que faz parte da formação, derrotas, vitórias, empates. Então, a gente dá continuidade nesse trabalho de formação que é muito importante. Bom jogo para o Cruzeiro. Obrigado. Tá, então a palavra do técnico Marcos Valadares, que já treinou o Fluminense nas categorias de base. Rafa. É isso, clima excelente, né, para a prática do futebol. 20 graus apenas de temperatura. Sem dúvida nenhuma teremos um jogo para frente, com muitos gols e as duas equipes buscando o resultado. E você já sabe, a sua participação é fundamental. Sem você não tem a menor graça, Fã de Esportes. Pelo Twitter na hashtag BR20 na ESPN. BR20 na ESPN, mande sua pergunta, comentário, sugestão, cornetada. O Zé Elias está aqui de prontidão. Fala, Cícero. Agora o outro lado aqui com o Rodney Gonçalves, técnico do Vasco, 37 anos de idade. E nos fala desse jogo de hoje. Conversei com o Marcos Valadares. Para você serve a mesma pergunta, né? Infelizmente, os dois times estão eliminados da próxima fase, mas categoria de base é assim mesmo, né? Vale a experiência, vale preparar jogadores para revelar para o time de profissionais, como vocês têm feito aí ao longo dos anos. Pra gente, a gente encara com uma certa tristeza, até porque a gente fez um bom jogo lá na Bahia, acabamos não trazendo a vitória, mas a base é assim.
Às vezes vai se perder, mas a gente acaba formando, porque os garotos passam por uma situação de experiência. Agora continuar trabalhando, logo na sequência a gente na terça-feira já joga com o São Paulo, que é mais um jogo pra gente que é de suma importância como é hoje, valendo 3 pontos. Possibilidade dos garotos estarem enfrentando um grande clube, coisa que habitualmente eles vão encontrar mais pela frente no profissional. Bom jogo pro Vasco. Obrigado. Obrigado então ao técnico vascaíno Rodinei Gonçalves, 37 anos de idade. Rafa. Olha, Rafa e Cícero, eu sei que é bom você disputar uma competição e ganhar, e vencer, entrar para ganhar, entrar para vencer. Mas acho que a maior competição desses meninos é chegar ao profissional. Eu acho que essa é o prato de comida, é onde eles têm que observar, falar assim, eu quero chegar ali, eu quero estar ali. Muitas vezes você acaba se perdendo em determinados momentos da sua carreira, quando menino ainda, quando garoto, como esses meninos que vão começar essa partida. Mas as duas entrevistas, né, dos dois treinadores, tanto do Valadares como também do Rodinei, estamos aqui para formar jogadores. E no processo de formação, perder, ser desclassificado, ganhar, né? A vitória e a derrota faz parte. Eu acho que isso é importante também para o amadurecimento desses meninos, para eles entenderem, né, o valor de uma competição e o valor de representar essas duas equipes dentro do cenário do futebol brasileiro, né? Tanto o Vasco como o Cruzeiro tem uma linda história e são grandes clubes. Então tem essa responsabilidade também e eles sabem que se não conseguirem jogar um bom futebol, não chegam ao profissional. É isso, tá aí a Simone Xavier, árbitra deste confronto. E o Zé Elias fala Rafa, com todo o conhecimento, porque estreou com 16 anos apenas. Fala, Cícero. Aqui, ó, é interessante que pela primeira vez eu vejo um quarteto, não só o trio, né? A árbitra e as auxiliares, mas também a quarta árbitra, todas mulheres, né? Tá aqui a Simone Xavier de Paula e Silva, que é árbitra da FIFA já, né? Não, eu sou a Regiane. Quem é a árbitra? Ah, então desculpa aqui, Regiane, mas de qualquer maneira vale pra gente falar, você é a quarta árbitra, né? Isso. E como é que é trabalhar só no meio de mulheres, dirigindo os jogadores profissionais, jogadores homens, né? É um diferencial, né? A gente está aqui para poder quebrar paradigmas e trazer para o meio dos homens o nosso perfil, né? Mais carismático, mais atencioso. Então, a gente está quebrando essa diferença aí. Normalmente vocês trabalham junto com homens também, né? Às vezes é um árbitro com 2 auxiliares, às vezes é uma árbitra com 2 auxiliares, mas hoje não, o quarteto todo feminino. Sim, a gente trabalha tanto com homem, tanto com mulher. Hoje a gente está aqui tudo em mulher. Tá certo, bom jogo aí. Essa foi a Regiane Caetano da Silva, aspirante ao quadro da FIFA. Ela é a quarta árbitra, deu confundida aqui, pensei que era a Simone Xavier. Mas vamos pro jogo, Rafa. Vai rolar a bola, Cícero. É um quarteto feminino na arbitragem, contribuindo, dando mais charme. É sempre muito bom a gente perceber que as mulheres tomam cada vez mais espaço, né, na arbitragem do futebol brasileiro. Começa agora o primeiro tempo de Vasco e Cruzeiro. E nós vamos juntos, fã de esportes, e você vem com a gente. Hashtag BR20 na ESPN. Você já sabe que os canais ESPN têm toda a tradição. Nós vamos com praticamente todas as competições nas categorias de base. Copa do Brasil Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, Brasileirão Sub-17, Brasileirão Sub-20. As super atrações, Copa São Paulo de Futebol Júnior, aqui você não perde nada. Os craques de amanhã brilhando hoje aqui nos canais ESPN. Chegada do Cruzeiro pela direita, vai pintar o cruzamento. Cabeçada do Matheus, afastando pelo Vasco. O Vasco domina, trabalha na linha de zaga com o Matheus. Rechaça lá pra frente. A bola volta e o domínio é do Cruzeiro. Camisa 10 que organiza as jogadas do Cruzeiro. É o Ramiel ali pelo meio. Acabou perdendo, o Diogo vem acelerando pela meia. Vai passar aqui livre na direita o Diogo. Preferiu travar o Caio. Passe mais atrás até o Matheus. Foi pressionado e perdeu a bola ali para o Lucas Souza. Recuperação do Vasco. Caio Rangel domina. Ele gira entre dois. Com força consegue se livrar da primeira falta. Não se livra da segunda. A arbitragem da Simone parou e marcou o posse de bola para o Cruzeiro. De novo aí para você. A chegada um pouco mais dura ali, né? Em cima do Caio Rangel. Freando o contra-ataque. Dominou de novo a equipe do Vasco. Bola errada na saída. Perdeu Alain. Vem avançando o Cruzeiro. Cruzamento é bom. Passa de cabeça o Maicon e não consegue colocar na rede.
Muito perto o Cruzeiro de marcar o primeiro gol. A bola acabou saindo pela linha lateral. E atenção, fã de esportes, nós vamos interromper rapidamente aqui a nossa transmissão para dar espaço à notícia, né? E o presidente do Fluminense, Peter Simpson, fala neste momento em entrevista coletiva sobre a saída do atacante Fred. Vamos ouvi-lo. Camisa 9, né? Nós temos o Richarlison, que foi uma aquisição, e nós temos o Pedro, que vem tendo um desempenho incrível no nosso sub-20, ainda bastante jovem, com pelo menos 2 anos de sub-20 pela frente, e que tem treinado também entre os profissionais. Então, volto a dizer, o foco do Fluminense é o crescimento sustentável. Então, discutir, é alívio da folha. Então, o Fluminense não trabalha com resultados imediatistas de alívio de folha ou de gastos imediatos absurdos. O Fluminense trabalha com longo prazo. Há oportunidade, se o atleta tem uma vontade, o clube respeita, reconhece o seu passado e o clube continua com foco no seu trabalho. E eu acho que a gente tem desafios grandes. Não é só o sem treinamento, não foi só o desenvolvimento de Xerém, não é o trabalho de internacionalização, não é só o trabalho de redução da dívida proporcional entre os grandes clubes, não é só isso, né? Não é o aumento considerável de sócios que o clube teve no período. Acho que o clube tem desafios grandes. O clube tem que ter o objetivo de ter seu próprio estádio. Então o clube tem que pensar grande na construção no futuro. A gente, certeza que o Fred tem um lugar muito especial na galeria dos grandes heróis do Fluminense, mas o Fluminense tem que continuar construindo a sua marca, a sua história. Presidente, aqui, eu queria que o senhor traçasse uma linha do tempo desde a primeira confusão que houve entre o Fred e o Levi até o final dessa negociação, porque o staff do Fred chegou. E a gente volta aqui pro Brasileirão Sub-20 porque o Vasco abre o placar em São Januário. Jogada pela direita. E o complemento, veja de novo, o Diogo chegando, bola para dentro da área. E entre os zagueiros, o Vasco abre o placar. Vacila ali do Antônio com Murilo, a dupla de zaga do Cruzeiro. 1 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. Lucas é o autor do gol. A gente interrompeu a transmissão aqui do Campeonato Brasileiro Sub-20 porque o presidente do Fluminense concedia entrevista coletiva e esperava-se o atacante Fred na entrevista coletiva para se despedir do clube, se despedir dos torcedores, né, numa coletiva à imprensa. Porém, o Fred não apareceu. Por isso, a coletiva ficou restrita apenas ao presidente, que criticou duramente o atacante agora do Atlético Mineiro, mas ídolo da torcida do Fluminense. Por isso a gente abriu espaço para o pronunciamento do presidente Peter Simpson. E claro, você vai ter toda a repercussão dessa entrevista no Sport Center com Paulo Soares e o Antero Greco na sequência da programação aqui dos canais ESPN. Mas seria estranho, né? O Fred aparecer na entrevista coletiva explicando a sua saída. Dá muito claro o que aconteceu. Vem o Cruzeiro de novo, chegando bem na cobertura pelo Vasco, o Alan, camisa meia dúzia. Aí o Vitor, lateral do Cruzeiro, que fez aquela boa jogada. 1-0 Vasco, gol de Lucas. O time do Vasco tem a característica, né? No 4-3-3, jogar muito pelos lados do campo e aproveitar a velocidade dos seus atacantes. Levantamento para dentro da área, corta de cabeça o Rafael. Bola vai sobrando com o Remiel, jogador do Cruzeiro. Foi tocado ali por baixo, a arbitragem parou e deu a falta. Aí você tem a confirmação do banco de reservas do Vasco. Lateral cobrado. Bola na linha de zaga com o Antônio. Inverte o passe aqui na esquerda com o Maicon. Linda bola para o Vitor Luiz. Encarou a marcação, cruzamento para a área. Chegou bem na marcação a zaga do Vasco com o Alan e sai para o jogo. Lançamento em profundidade para o Lucas. A bola ficou mais para o goleirão João. E recomeça com o Murilo. Boa jogada do Caio Rangel. Anotem esse nome. Ele é rápido, habilidoso, ligeiro. Aparecendo mais uma vez bem ali no ataque. A arbitragem parou a posse de bola do Vasco, porque estava caído ali o jogador do Cruzeiro. Fala, Cícero.
Olha, esse gol do Lucas Santos foi o segundo gol do Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-20, o primeiro dele. Ele é conhecido aqui em São Januário como Robinho, pelo estilo de jogo dele tem o apelido de Robinho, né? Tem 17 anos e idade ainda para a categoria juvenil, Sub-17, né? E ele chegou ao Vasco para o futsal aqui de São Januário aos 8, 9 anos de idade. O Robinho, né, que é o Lucas Santos, faz o segundo gol do Vasco na competição e o sexto que toma o Cruzeiro. O Cruzeiro não fez nenhum gol até agora, esse é o terceiro jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu de 3-0 do Curitiba. E realmente ainda não marcou nenhum gol até aqui. 1-0 Vasco. O jogo começa quente, começa movimentado. E era o que prevíamos, né, no início da partida. De novo o Lucas ali entre dois, ele consegue travar a jogada. Não cresceu para cima do Kevin, recupera o Cruzeiro, Caio Rangel, bem ali por baixo, chega o Rafael, volante habilidoso e firme na marcação. E de novo o Cruzeiro, não tem o domínio. O Lucas e acaba perdendo a bola. Matheus faz o lançamento para a corrida do Paulo Vitor aqui na direita. Esse é outro bom valor do Vasco. A chegada dele em São Januário foi recheada de polêmicas, ele era jogador do Fluminense, mas se transferiu para o Vasco. Houve muito protesto das duas diretorias, azedou ainda mais o relacionamento que já não era bom. Vem o Cruzeiro dominando, passe na frente para o Remiel, bem na cobertura o Arthur. Não chega na bola o Alain, volta de novo o Cruzeiro. Kevin fazendo passe atrás no Vander. Marcação do Lucas, também pressionando por ali o Matheus Vital. Posse de bola, arremesso lateral para o Cruzeiro. Nós temos aí um confronto do 4-3-3, né, da equipe do Vasco contra um 4-1, 4-1 da equipe do Cruzeiro, com a variação, essa flutuação aí do número 8 do Cruzeiro, o Vander, né? Ele volta um pouquinho, ele sai dessa linha de 4 para buscar um pouco a bola dos pés do Lucas para armar a equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro consegue dominar o meio campo, mas em compensação, quando o Vasco consegue fazer essa bola chegar pelos lados do campo, leva um certo perigo para a defesa do Cruzeiro. Vem o Cruzeiro de novo. Diogo ligando no Caio Rangel, ele dá uma meia trava, dois jogadores na marcação, ele consegue o passe, mas aí o Diogo vacilou, né? Entregou a bola nos pés do Douglas. Matheus Vital, ótima bola, o Lucas não consegue dominar, ela sai. Posse de bola para o Cruzeiro. Vamos chegando aí a 9 minutos e meio, 1-0 Vasco. Tony Anderson. A arbitragem parou e deu falta, porque ele acabou caindo ali por cima do Matheus, veja. Com o braço ali, ele acaba atingindo a nuca do zagueiro vascaíno. E o Tony é um jogador alto, né? É forte fisicamente, mas ele participa muito do jogo da equipe do Cruzeiro. Ele se movimenta para abrir os espaços para o camisa 10, para o Ramiel, para o próprio Caio, para o Maicon, né? Que se projetam nos espaços vazios. Mas é muito bom jogador o Tony. Passamos de 10 minutos, 1-0 Vasco. Na linha de zaga, Antônio dominando pelo Cruzeiro. Daqui a pouquinho vou dar um rolé pela galera do Twitter que interage com a gente na hashtag BR20 na ESPN. Boa finta do Vitor Luiz. Tony dá um leve desvio para a chegada do Diogo. Caio se desloca, Tony também. Passe errado do Diogo. Erra mais uma vez o lateral direito do Cruzeiro. Caio Rangel. Se livra do primeiro, não se livra do segundo. Bem na marcação o Douglas, meio-campista do Vasco. Lucas perde, Diogo de novo domina. Esse é o camisa 8, Vander. Passe atrás no Murilo, este é o Antônio. Pede aproximação dos companheiros, não tem com quem jogar. O lançamento deu certo do Caio, de primeira no Tony. Tabelinha com o Caio. Por baixo, chega bem na marcação Arthur. E o Vasco, infelizmente, se livra da bola. O Andrei fez um péssimo lançamento para a corrida do Paulo Vitor. O Vasco, com essa forma de jogar, você tem o Douglas, né? Você tem o Rafael centralizado, o Douglas pelo lado esquerdo, o André pelo lado direito. E aí os três atacantes. Você tem o Matheus centralizado,
o Lucas pelo lado esquerdo, o Paulo Vitor pelo lado direito. O que acontece? Quando o meio-campo do Vasco consegue recuperar essa bola, esses dois jogadores de lado do campo, né, tanto o Paulo Vitor como o Lucas, eles partem para o contra-ataque, para se lançarem nos espaços vazios. E aí fica difícil para o jogador do meio-campo que não tem nenhum apoio, porque normalmente quando ele consegue roubar essa bola, ele está um pouco cansado por conta da movimentação da equipe do Cruzeiro. Você tem que buscar, você tem um desgaste. Então seria interessante quando partir, né, quando o Lucas sair, o Matheus, número 10, que está jogando centralizado, ele aparecer um pouquinho mais no meio para dar essa opção para o meio-campista, para também encurtar a equipe do Vasco. Senão toda hora vai bater e voltar, e o time do Cruzeiro vai dominar essa bola e vai sair jogando com calma. Passamos de 12 minutos. 1-0 para o Vasco. Vamos dar uma passadinha no Twitter. Hashtag BR20 na ESPN. Um grande abraço para o Daniel lá em Blumenau, Santa Catarina. A Renata Chagas, que é São Paulina, mas está prestigiando aqui também o Brasileirão Sub-20. O São Paulo dela está invicto, né? 3 vitórias em 3 jogos, já se classificou. Ela está dizendo, as mulheres dominarão o mundo. Tomara, viu, Renata? Daniel, também ligado com a gente. Daniel Araguaia, tá lá no Alto Araguaia, no Mato Grosso. Descendo o Cruzeiro. Por baixo conseguiu. O Rafael. Matheus Vital domina, dá uma meia trava, controla o jogo. Tabela com o Andrei, de novo Matheus. Andrei é outro jogador muito aguardado do Vasco. É um garoto de raro talento no meio campo. Ele faz muito bem a saída de bola. Ele tem um estilão meio Kaká. O Band Esportes vai ter a oportunidade aí de acompanhar o Andrei com mais detalhes agora. Tá ele aí no detalhe. Domina o Tony de costas, entre dois, girou bem. Matheus Vital auxiliando ali o sistema defensivo, ficou com a bola. Tá ele aí de novo, Matheus Vital. Foi pressionado pela marcação do Lucas e a posse de bola pro Vasco. Fala, Cícero. Eu conversava antes do jogo com o técnico do Cruzeiro, Marcos Valadares. Ele me disse que foi uma opção dele não trazer o Lucão, goleiro, titular desse time para o jogo, porque o Lucão já está treinando com o time de profissionais do Cruzeiro e como o time não tem mais chance de passar para a segunda fase, né, 2 derrotas até o momento, ele preferiu deixar o Lucão treinando no time de profissionais e dar uma primeira oportunidade, a estreia desse time sub-20 do João Bravin. Então foi essa a justificativa do Marcos para não trazer o Lucão para esse jogo. Tá ele aí, o Marcos Valadares, técnico do Cruzeiro. O Lucão é um grande goleiro. Vai sendo talhado aí para ser o sucessor do Fábio. E já está com seus 35 anos, renovou bem o contrato, mas o talento do Lucão vai sendo moldado aí para assumir a camisa 1 do Cruzeiro. Tá caído ali o Caio Rangel e a Simone Xavier para o jogo. Fala, Cícero. A gente está vendo aí na transmissão que o camisa 10 do Vasco, o Matheus Vital, que é conhecido aqui em São Januário como Matheus Pet, eles pedem para chamar ele de Matheus Vital, mas ele ficou conhecido como Matheus Pet quando ele veio para o futsal do Vasco. O Petkovic jogava aqui e achava ele fisicamente, né, parecido o rosto, parecido com um pouco o Petkovic, ficou então Matheus Pet. Ele está jogando com uma proteção, com uma máscara, porque ele sofreu uma pancada no rosto no jogo contra o Bahia, então por isso já deu para ver aí que ele está jogando com essa máscara, com uma proteção apenas para que o local atingido seja preservado. E você diria, Cícero, que agora então ele está mais parecido ainda com o Pet, que era mascarado toda a vida, apesar de jogar muito? Olha, é um mascarado que eu queria no futebol, porque o Pet sempre tive uma boa relação com ele. Ele é mesmo mascarado e sabe disso e acha, tem consciência. Mas ele é um cara que fala o que pensa, né? Ele não fala o politicamente correto como a gente vê no futebol. As entrevistas são muito chatas, né? E o Petkovic, assim como o Romário, como o Túlio Maravilha, Renato Gaúcho, dava gosto de fazer uma entrevista porque eles falavam o que eles sentiam, o que eles pensavam e sempre, enfim, alguma coisa diferente. Queria até mandar um abraço pro Petkovic, que foi uma pessoa que eu admirei no futebol, pelo futebol, né, e pela personalidade. Agora, que era mascarado era mesmo, e ele sabe disso, que eu já falei pra ele. Mas você sabe, Cícero e amigos fãs de esporte, eu prefiro
1000 vezes jogadores assim do que os jogadores que estão sendo preparados hoje para chegarem ao profissional, né? Porque existe todo um processo de media training. Olha, você não faz isso, você não faz aquilo, e muitas vezes nesse processo de amadurecimento, de preparação para chegarem até o profissional, eles acabam até esquecendo que eles pensam, que eles vão no banheiro, que eles comem, né? Que são pessoas normais. Acho que isso as pessoas estão exagerando um pouquinho. Uma coisa é você preparar, outra coisa é você tirar aquilo que o garoto muitas vezes tem de bom, que é a personalidade e a coragem de falar o que pensa. O futebol tá chato por causa disso. Você não pode fazer nada, você não pode falar nada. Não só saudade do Pet, saudade do Romário, saudade do Edmundo, saudade de jogadores que falavam, dá a bola para mim aqui que eu resolvo. Túlio Maravilha, Renato Gaúcho. Na verdade, mais do que mascarado, o Pet era marrento, igual o Romário, né? Era marrento. Sabia da categoria que tinha, e um jogador acima da média em termos de cultura, de inteligência. Olha o Cruzeiro aí. Domínio de bola do Remiel, bom passe no Tony! Do Cruzeiro! Tony! Tabela com o Remiel na intermediária de ataque. Recebeu um ótimo passe, posição legal, demorou demais para sair da posição o Matheus, e o Tony com categoria botou no fundo da rede. Tudo igual em São Januário, esse jogo promete. Um pro Vasco, um também pro Cruzeiro. Zé Elias, e a habilidade do Tony, fintou o Matheus e botou na rede. E como eu falei, é muito bom jogador. O jogador fisicamente, ele é muito forte, mas ele sabe jogar, ele participa o tempo todo da partida, ele abre espaços para os jogadores que vêm de trás, ele faz a parede, ele tem profundidade, ele sabe se movimentar para buscar o fundo do campo. Muito bom jogador. E belíssimo gol, hein? Belo gol, 1-1 Vasco e Cruzeiro. Molecada é boa de bola, amigo. Talento, tabelas, e a gente percebe cada vez mais os jogadores mais soltos, né? E posso até me arriscar aqui, viu, Zé Elias? Eu acho que como os dois times já não têm grandes pretensões do campeonato, vão jogar mais tranquilos, vão jogar mais à vontade, né? O certo seria assim, né, Rafa? Eu acho que esses meninos são meninos ainda, né? Eles têm que ser preparados realmente para serem preparados para o profissional. É formação, é como os dois treinadores antes mesmo da partida, eles falaram, olha, estamos fora, mas nós temos que preparar, continuar o nosso trabalho. Eu acho que isso é muito importante. E como eu falei, faz parte também. Muitas vezes você ganha, você vai perder. O futebol tem apenas 3 resultados, vitória, empate ou derrota. Então isso serve para o amadurecimento dos garotos, mas eles têm uma responsabilidade muito grande também, Rafa, porque é aquela história, é um jogo que não vale nada, mas é aquele jogo que derruba. Jogou mal, aquela oportunidadezinha do profissional que ela estava se aproximando, ela fica bem longe. Então é importante jogar bem e mostrar seriedade. Você não está jogando contra qualquer camisa e você não está jogando em qualquer clube. Vasco, volto a falar, Vasco e Cruzeiro tem uma história muito bonita, tem histórias bonitas, né? São dois times grandes do futebol brasileiro. Olha a bola esticada para a corrida do Paulo Vitor lá pelo lado esquerdo. O Diogo briga contra ele. Paulo Vitor evitou a saída. Diogo tomou-lhe a frente e ficou com a posse de bola. Tá cercado, faz o passe atrás. Bateu para frente Murilo. A briga da bola com Caio Rangel. Houve ali a marcação da falta do camisa 6, Alain, em cima do Caio Rangel. ESPN, tudo pelo esporte. Caixa, apoiando os brasileiros em suas conquistas. Desce o Cruzeiro mais uma vez, o passe era com o Tony, passou um pouquinho da bola. O atacante cruzeirense, autor do gol, bateu para frente, mais uma vez o Alain. Deixa eu completar o meu giro aqui pelo Twitter. Um beijo para Maiara Calazans, torcedora do Cruzeiro, tá feliz da vida. O Sandro Alves também com a gente, Rony Leonel, o Deco Nunes, o Juliano Miller, o Rodrigo Santos, e um abraço especial para o Alexandre Castro. Tá lá com os seus filhotes, o Miguel e o Rafael, cruzeirenses fanáticos, prestigiando os canais ESPN. Grande abraço, Alexandre. Rafa. Fala, Cícero. Esse gol do Tony Anderson foi o primeiro dele neste Campeonato Brasileiro Sub-20 e o primeiro também do Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha feito gols, como a gente já tinha dito antes. Foi, na verdade, o 6º gol que tomou o Vasco. Tony Anderson tem um porte
avantajado, né? E daqui a pouquinho, eu sempre faço nas competições de base que a gente transmite, que eu participo, né? Vem um quiz aí pra galera que tá de olho nesse Vasco Cruzeiro. É um testezinho aí de conhecimento da categoria de base, tá legal? Boa, vamos ver se a galera tá ligada, vamos ver se o fã de esporte tá por dentro do Campeonato Brasileiro Sub-20, sabe tudo de Vasco e Cruzeiro. E Rafa, vou contar uma história aqui, vamos ver se esse personagem vai lá. Daqui a pouquinho você conta, o Lucas vinha chegando, falta marcada. Será que foi, hein? Simone Xavier, arbitrado o jogo, parou, vamos ver. Eita, foi nada, hein, Zé? Ela deu perigo de gol, hein? O Antônio não teve domínio de bola, ela bateu nos 2 calcanhares do camisa 3 cruzeirense. Nessas competições, mas é nesse momento que o menino tem que errar. A formação, as categorias de base, ela serve para isso. Servem para esse tipo de situação, serve para o menino errar, para o menino acertar. E aí quando ele chega no profissional, ele sabe que se ele cometer um erro como esse, o time tomar o gol e ele perder, ele vai perder a posição na equipe titular. Mas é aí que tem que errar, é aí que o treinador tem que corrigir, é aí que o treinador tem que falar, olha, tá errado, não tem que arriscar aqui, você tem que dar um chutão lá na frente. A base serve para isso. Vem o Vasco de novo, Paulo Vitor crescendo para cima do Diogo. E já inverteu de posição, né? Começou na direita, agora tá na esquerda, levou vantagem. Paulo Vitor bateu bonito, a bola subiu. Tiro de meta pro Cruzeiro. E olha, já é o dedo do Rodney Gonçalves observando que o lateral direito Diogo não tá tão bem assim na partida. O Paulo Vitor já foi crescendo no jogo em cima desse lateral Diogo, camisa 2. Mas já dá para ver a mudança de postura da equipe do Vasco, né? Começou esperando o time do Cruzeiro, agora já adiantou um pouquinho mais a marcação. O problema é que nós estamos vendo aí na televisão, né? No quadro. Nós temos os 3 jogadores da equipe do Vasco, mas não estamos vendo o meio-campo nem a defesa. Já está distante, agora vem chegando. Isso é bom, porque você pressiona a equipe do Cruzeiro e consegue roubar a bola aí, ó. Matheus tentou o giro, perdeu, insiste o Douglas. Bola vai sobrando com o Lucas. Passou pelo Remiel. Passe no Douglas, de novo o Lucas, entre 3. Tentou o toque com o Diogo, não deu certo. Recupera-se o Antônio, dominando pelo Cruzeiro. Tony brigou por ali contra o Arthur. Recupera o Vasco, Douglas. Tenta passar, não consegue, um bate-rebate tremendo. Ela sobra de novo com o Arthur, o zagueirão, deixou no Andrei. Passe errado do Andrei. A bola era com o Paulo Vitor lá na canhota, né? Garoteou o Andrei. Contra-ataque do Cruzeiro, Vander. Deixando na direita com o Caio Rangel, pressionou bem o Alan. Passe atrás até o Murilo. Que atraso curto. E não teve domínio, Murilo. Garoteou agora a zaga do Cruzeiro. Arremesso para o Vasco, passamos de 24 minutos, 1-1. Campeonato Brasileiro Sub-20, daqui a pouco eu vou dar um panorama geral, quais são as equipes que estão classificadas, quem já está na próxima fase, aquelas que ainda brigam. O campeonato começa com um excelente nível técnico, repito, média de 2,77 gols por jogo. Dominou o Douglas, tem liberdade, passou o Diogo, Douglas bateu, defesa do João. O time do Vasco sobe a marcação, consegue jogar no campo do Cruzeiro, né? Não tem aquela distância entre defesa, meio campo e ataque, nem aquela dependência da puxada dos contra-ataques dos 2 jogadores de lado de campo, tanto do Paulo Vitor como do Lucas. E sobre aquela história de humildade, máscara, tem um personagem muito interessante, né? Em 2005 eu fui treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. E aí no último jogo nós tínhamos praticamente batido ali campeão brasileiro de 2004, né? Desculpa. E ele pegou e entregou uma camisa pra gente com escrito, com os dizeres, né? Somos campeões. Aí ele falou assim, vocês podem coloquem esta camisa porque eu falei para vocês que nós íamos ser campeões, porque eu sou bom no que eu faço. E não é falta de reconhecimento, não é falta de humildade, é reconhecimento do meu trabalho. Vanderlei Luxemburgo, um dos mais vitoriosos e mais mascarados treinadores de futebol do Brasil. Bola com o Caio Rangel, ele vai brigar com o Arthur, tá de costas. Vai de novo passe atrás no Diogo. Alan por ali, Arthur chegou na marcação. Prefere acionar de novo aqui na linha de zaga o Antônio. Boa jogada, vai pra cima e o chute é péssimo pela linha de fundo. Rafa. Fala, Cícero.
Vamos então para o nosso quiz, aí para o Fã de Esportes, um testezinho de conhecimento para quem está assistindo o jogo. Tem aí até o início do segundo tempo, um pouco depois do início do segundo tempo, para responder. No jogo da seleção brasileira, ontem, Copa América Centenário nos Estados Unidos, um jogador começou jogando na seleção, é cria do Vasco, foi feito na base do Vasco da Gama, agora está brilhando na seleção brasileira. Que jogador é esse? Esse quiz tá fácil, hein, Cícero? Você pegou leve agora. Galera que tá ligada aqui pelo Twitter na hashtag BR20 na ESPN já pode começar a mandar as respostas. Saudade, hein? Saiu do Vasco cedo. Se embolando ali o Paulo Vitor com o Matheus Vital. Passou para cima do primeiro. Ainda o Matheus. Ela carimbou ali nas costas do camisa 5 do Cruzeiro, Lucas. Tô sentindo alguma coisa ali o Paulo Vitor. Tentativa do Cruzeiro, o Tony conseguiu interceptar e agora é contra-ataque. Bola na canhota para a chegada do camisa 7 do Cruzeiro, o Remiel. Dominou, boa tabela, Vitor. Combinou a jogada com o Tony, Vitor de novo, em profundidade com o Tony, cruzamento, já está parado o jogo. Posição de impedimento do ataque do Cruzeiro. Assistente número 1, a Lilian. Marcou a irregularidade, impedimento bem marcado. E dá para ver, né? Toda a ação da equipe do Cruzeiro, tanto o Ramiel, o Maicon, o Caio, eles procuram ali o Tony para fazer essa parede, para fazer um 2. E sempre tem um triângulo. Onde está a bola, dá para perceber. Sempre tem uma triangulação. São 3 jogadores posicionados para dar mais opção para quem estiver com a bola. Chegou o Antônio batendo para frente. Diogo tentou o toque bem ali na marcação. Douglas, posse de bola de novo para o Cruzeiro. Recomeça o azul celeste, Cruzeiro. 15 passes errados contra 13, hein? Que festival de passes errados. A molecada precisa acertar esse pé. Douglas domina, protege bem, falta marcada. O Vasco começou com uma certa dificuldade, né? Esperando a equipe do Cruzeiro para sair no contra-ataque. O Cruzeiro dominou um pouquinho mais o jogo, teve o controle, agora o Vasco saindo um pouquinho mais, adianta a sua marcação e começa a ter um pouquinho mais de igualdade, vamos dizer assim, na partida, né? Até então o time do Cruzeiro era superior e dominava principalmente o meio-campo, de onde saem as jogadas de gol. Falta marcada, posse de bola para o Vasco. Veja de novo aí a chegada do Lucas em cima do Alan, lateral esquerdo do Vasco. Vasco que ainda tem o Lohan, que chegou a fazer algumas partidas no profissional, mas acabou não se firmando, né? O Júlio César é hoje em dia o titular absoluto do técnico Jorginho no profissional. Falando um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro Sub-20, no grupo A o Botafogo tem 7 pontos ganhos, o Figueirense tem 6 e o Corinthians tem 4 em terceiro. Lembrando que se classificam os 2 primeiros de cada grupo, né? São 5 times divididos em 4 grupos. Botafogo e Figueirense estão liderando do momento, mas todas as equipes ainda têm chances. Fluminense é o líder do grupo B com 12 pontos, o Grêmio é segundo com 4. O Fluminense também já está classificado. Pelo grupo C, o São Paulo tem 9, Curitiba tem 7, Bahia tem 4. Curitiba e Bahia lutando pela segunda vaga. O São Paulo já está classificado, Vasco e Cruzeiro na sequência do grupo C em 4º e 5º. E no grupo D, o Internacional também já classificado. 3 jogos, 3 vitórias, é o primeiro. Palmeiras tem 4 pontos, o segundo. Sport, Flamengo e Ponte Preta na sequência. O Sport tem 3, Flamengo e Ponte 2 pontos ganhos. Um a 1, Vasco e Cruzeiro. Vasco marcou o primeiro gol com Lucas Santos. E o Cruzeiro empatou com Tony Anderson, camisa 9. Daqui a pouquinho a gente vai ver no intervalo do jogo os melhores momentos e os gols da partida. Bom toque na frente, Remiel domina, passe atrás mais uma vez no Vander, Antônio.
Recomeça Murilo. É o capitão da equipe. Lucas Souza, né? Tem um monte de Lucas. Tem que dar o sobrenome dos moleques. Sai bem na marcação. O Matheus rechaça pra frente. Domínio de bola do Antônio. Passe com o Vitor Santos. Boa jogada do Maicon. Não passa pelo Matheus. É firme na marcação. A arbitragem parou e deu falta. Falta do Maicon em cima do Matheus. Fala, Cícero. Você falava aí da colocação dos times nos grupos. Nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, tem direito a participar desse campeonato atletas nascidos a partir de 1996. A renda, se tiver renda, o jogo, é toda do mandante sempre. E a CBF ainda dá R$7 mil para o clube mandante pagar aí as despesas do jogo, né? Com a ambulância, antidoping, a arbitragem e os gandulas. O público em São Januário não é dos melhores, né? A gente percebe que as arquibancadas estão bem vazias, não é para menos também. Mas é sempre interessante prestigiar a molecada, né? Cícero Melo lembra bem, né? Que a gente tinha o Campeonato Carioca, sobretudo. Cícero, que está radicado no Rio há muito tempo. As preliminares, né, Cícero? Antes dos grandes jogos do Campeonato Carioca no Maracanã. E era um barato assistir a molecada jogar antes dos profissionais. A gente via grandes nomes que depois surgiriam. Diogo chegando pela direita. Fez linda finta. Bola para dentro da área. Ninguém por ali. Domínio mais uma vez é do Vasco. O Andrei abrindo bola na canhota com o Alain. Paulo Vitor ao lado dele. Ele encarou a marcação. Preferiu deixar no Paulo Vitor. Vander acompanha pelo Cruzeiro. Ligou no Andrei. Eita, Andrei. Garoteou, perdeu a bola. Tony Anderson. É habilidoso o grandalhão Tony Anderson. Passe no Caio Rangel. Boa bola, invertida aqui na esquerda para a chegada do Maicon. Ele para cima do Arthur. Levou na velocidade, linha de fundo. Acabou o campo para ele. ESPN, tudo pelo esporte. Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Tiro de meta já cobrado, domina Matheus. Rafa. Fala, Cícero. Você lembrou bem como era antigamente. O torcedor dos clubes já conhecia os jogadores que iam ser promovidos para o time profissional quando eles jogavam na base, porque não tínhamos essas categorias sub-15, sub-17, sub-20, tínhamos juvenis e juniores, o Zé Elias pode lembrar bem. E aí jogavam nas preliminares do time de profissionais. O torcedor ia mais cedo para o estádio e já ficava conhecendo os futuros ídolos, os jogadores que teriam destaque no time de profissionais. Hoje, como os jogos são em dias diferentes, podia voltar essa prática das preliminares serem das categorias de base, o torcedor só fica conhecendo o jogador, a maioria, a não ser aqueles mais fanáticos, só fica conhecendo quando o jogador já está incorporado ao time de profissionais e entra no segundo tempo, nos minutos finais. Mas antigamente não, eu lembro que Zico, Roberto Dinamite, Edinho, todos esses jogadores, o torcedor já conhecia bem e já sabia que iam ser destaques quando fossem promovidos ao profissional. Eu joguei muito aqui em São Paulo, esse campeonato chamava-se Aspirante, né? Torneio dos Aspirantes. Nós fazíamos as preliminares dos jogos da equipe profissional e era muito legal, né? Um aprendizado, o jogador acabava, né? Os meninos da base, nós acabávamos nos acostumando com as torcidas, né? As torcidas contrárias, até mesmo a própria torcida do Corinthians, na época que eu praticamente passei toda a base no Corinthians. Então seria interessante. Eu tô com o Cícero também, é legal. Só que hoje tem aquele negócio, nós temos que cuidar do campo. O campo custa muito caro, a manutenção, a grama veio da China. E aí impossibilitam os meninos de jogarem, fazerem ali, né, a preliminar do profissional. E levou amarelo o Andrei, camisa 8 do Vasco. Ou melhor, foi o Alain, né? Camisa 612, agora sim. Os dois levaram, o Alain e o Andrei. Então é isso, Alain e Andrei amarelados pelo Vasco. Domínio do Andrei, ligando no Diogo. Aí o Matheus Vital, de novo Diogo. Tabela é boa. Falta, né? Falta do Ramiel. Pegou por baixo ali o Matheus Vital, que
Tirou a máscara, viu? Tirou a máscara e começou a correr mais. Começou a jogar. Talvez a máscara estivesse atrapalhando. Diogo dominou legal. Vai pra cima da marcação do Vitor Luiz. Perdeu. Todo jogador não deve ser mascarado. Por isso o futebol vai render mais. Vem o Cruzeiro. Caio Rangel, passe errado. Nós estamos vendo aí uma categoria sub-20, né? Ou seja, uma categoria abaixo do profissional. Quantos jogadores nós estamos vendo aí partir para 1 contra 1? Paulo Vitor fez o que o Zé queria. Partiu para cima e por baixo chegou a marcação do Lucas. Escanteio para o Vasco. Os meninos, a impressão que eu tenho é que os meninos são podados, né, nas categorias de base. O importante é eles exercerem a função, né, fazer exatamente aquilo que o treinador pede. Olha, pega a bola, se o lateral, você tem que acompanhar o lateral até o final, se tem que pegar a bola, você tem que marcar o lateral. É difícil de você escutar aí, já que a gente tem um microfone aí do lado dos bancos. Rabisca, vai pra cima, 1 contra 1, vai pro embate, vai pro jogo. Muito difícil a gente escutar esse tipo de situação. O que a gente mais escuta é o seguinte: volta, marca, pega o lateral. Por isso a gente entende, né, o porquê quando chegam no profissional, os jogadores ficam com uma certa timidez, até com medo de tentarem as jogadas, porque sabem e foram acostumados lá na base. Como eu falei, a base é o lugar do menino errar. A base é o lugar do menino tentar o 1 contra 1, a base é o lugar do menino tentar um lançamento de 20, 30 metros, né, de tentar uma jogada de efeito. É aí que você tem que errar, é aí que você aprende. Cruzeiro pressionado ali na saída de bola, passe na fogueira, Antônio, eita! Chutou em cima do Lucas. Sai de novo o Cruzeiro, diga Cícero. Olha, eu vim aqui na mesa aqui da súmula e confirmei com a quarta árbitra, a Rejane Caetano, que conversou com a gente antes do jogo. Aqui na súmula são 2 cartões amarelos, um para cada time, né? O Murilo, número 4 do Cruzeiro, zagueiro, por reclamação. E o Alan Cardoso, meia dúzia, lateral esquerdo do Vasco, pela entrada aqui do jogador do Cruzeiro. Eu também fiquei com a impressão de apenas um cartão, né? Então é isso, naquela jogada, né? Claro, um cartão apenas para o Alan, confirmando. O Cícero foi na fonte oficial, né? Então é isso, um amarelo para o camisa 4 do Cruzeiro e um para o camisa 6 do Vasco. Chute de fora da área, sem perigo, a bola sai. Tiro de meta para o Cruzeiro. ESPN, tudo pelo esporte. Esporte é emoção, interatividade é tudo. Sportingbet.tv. Saída de bola do Cruzeiro tá numa dificuldade monstra. O time do Vasco o time do Vasco acertou a marcação, né? O número 7, o Douglas, está fazendo uma marcação quase que individual no número 10 do Cruzeiro, do Ramiel. E o número 8 do Vasco, o Andrei, marca o Vander. Com isso, o time do Cruzeiro não tem saída de bola. Tirou bonito ali o camisa 4, Arthur. Deixou no Alan, de novo Arthur. E aí o excesso de troca de passes ali, sem definir a jogada, deu nisso. Rafael acabou tocando para fora. Mergulhou de novo ali o Matheus. Tenta o domínio o Andrei. Com habilidade ele bota no chão. Encontrou o Lucas Santos. Falta do Tony Anderson. Vasco cobrou rápido o Andrei. Se desloca aqui o Diogo pela direita. Prefere o toque curto com Douglas. Agora sim, a bola chega no Diogo. E a gente vai parar o jogo porque ficou caído lá atrás o Rafael, camisa 5. E aí a Simone Xavier parou o lance. O jogador do Vasco tomou uma pancada ali na altura do abdômen, né? Chamada boca do estômago. A falta de ar tremenda ali, né, Zé? E ali nada que uma aguinha milagrosa, né? Aquela que você joga geladinha, você dá aquela refrescada, levanta e vamos pro jogo. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para a galera do Twitter que interage com a gente na hashtag BR20 na ESPN. Super abraço pro Fernando Carlos, ligado, flamenguista, ligado no jogão do Vasco e Cruzeiro no Rio de Janeiro. A Maiara Calazans já está respondendo aqui a pergunta, o quiz de Cícero Melo. Cravou bonito a Maiara. O Rodrigo Santos dizendo que o Bahia se classifica, gol do Myron. Olho nele. Valeu, Rodrigo. A Jéssica Luizeto também participando com a gente. O Marcelo Varandas. O Abraão Silva. O Léo Maciço. O Leandro Couto.
Jueri Lopes, Rodrigo da Silva, Hammurabi Almeida e Yuri Santos. Todo mundo com a gente. Impressionante. Hashtag BR20 na ESPN. Bola esticada com Paulo Vitor. Posição legal. Levantou demais a perna o jogador do Vasco. E ali o braço direito levantado da Simone Xavier. Mostrando o lance em 2 toques. Olha a saída de bola de novo. Complicada do Cruzeiro. Diogo. Bola escapou dele, Ramiel domina de novo pelo Cruzeiro. Lucas. É Lucas para todo lado. São 3. Lucas Santos dominou, fez o passe no Douglas. Ajeitou bonito com o Matheus, tem espaço. Fez a finta, chutou. A bola passa raspando a trave esquerda do goleiro João. Tiro de meta para o Cruzeiro. Matheus Vital, 20 anos de idade. Ele já começa a aparecer um pouquinho mais, né? Ele chama mais o jogo, ele serve de apoio ali para os 2 jogadores de meio campo, pro Andrei e também pro Douglas, e diminui o espaço, né? Os atacantes, tanto Paulo Vitor como o Lucas Santos, não precisam voltar tanto. O time do Vasco já encurtou essa distância, está bem próximo do gol da equipe do Cruzeiro. E tem qualidade esse menino, né? Por incrível que pareça, eu acredito que a máscara estava dificultando realmente. Agora ele está com mais mobilidade. Não sei se era para enxergar ou para respirar. Depois, se o Cícero puder checar aí depois no intervalo. Vamos dar uma chegada nele porque cresceu demais o futebol dele. Essas máscaras devem incomodar uma barbaridade, né? Vem o Cruzeiro, boa tabela. Caio tentou o passe no Ramiel. Acabou dando certo, ele estica no Maicon, tem espaço, passou o Vitor Luiz, grande bola na ultrapassagem, já está marcado impedimento. Será que estava, será que não estava, e aí? Bem marcado o impedimento, por pouco, mas estava. Por um fio de cabelo, né, Rafa? Se o menino do Cruzeiro apara as unhas do pé, ele não estava em impedimento hoje. Será que ele faz francesinha, Rafa? Para, Zé. Recuperação do Vasco com Lucas. Falta do Maicon em cima dele. Vai terminar o primeiro tempo. Fique com a gente no intervalo, tá recheado. Vamos mostrar os melhores momentos de Vasco 1, Cruzeiro 1. Sai pro jogo, Arthur. Passe atrás até o Matheus. Matheus Peixe. Matheus Vital, Matheus Peixe. É o número 3 do Vasco. Temos ainda o Matheus Marcondelli, que é meio campista. E o Matheus Índio, que também é meio campista. Olha só, 4 Matheus. Recuperação do Caio. Ganhou bonito, fez o giro. Passe, não chega no Vander. Que garoteada da zaga do Vasco. Ramiel domina, faz o giro. Entregou com o Maicon. Está impedido por ali o Vander. Aproximação do Douglas, ainda o Maicon. Vai no 1 contra 1, ganhou do Douglas, esqueceu a bola. Esqueceu a bola o Maicon. Diria um amigo meu de Floresta Azul na Bahia. Muito trelelê, pouco produzir. Boa. Meu grande amigo Tintones. Tintones? Ele tinha o cabelo ruivo, né? E aí tinha aquele personagem do Chico Anísio, Tintones, e pegou. Tintones, Glória. 1 de acréscimo. Tintones. É das antigas, hein, Zé? 1 minuto de acréscimo, o Cícero Melo confirmou pra gente. Matheus domina, tenta proteger. Lucas ali pelo Cruzeiro tentando roubar a bola. Diogo fica com ela, entre 2, passou o Diogo. Passe no Matheus, vem o Vasco. Toque no Lucas. Ele contra o Ramiel, foi tocado, ganhou bonito, linha de fundo. Fez o passe no João, é só fazer. Pra fora! Não acredito. Perde o gol o time do Vasco. Que grande jogada do Lucas. Viu com muita tranquilidade. O Paulo Vitor chutou pra fora. Ô, Zé! Perdeu essa bola, mas me parece que o jogador do Cruzeiro conseguiu chegar a tempo e desviou a bola. Mas uma jogada, né? Jogada do Lucas no 1 contra 1, conseguiu fazer o cruzamento e o Paulo Vitor perdeu. Pode ser o último lance do jogo.
Cruzamento para dentro da área na direção do Douglas. Toque de cabeça. Subiu por ali o Murilo cortando. Bola sobra no Paulo Vitor, ainda dentro da área. Ficou sentindo ali o Matheus, camisa 3 do Vasco. Paulo Vitor, entre dois. Tentou a finta. Chegou firme ali na marcação, Lucas. E ficou com a posse de bola. Não há tempo para mais nada. Fim de papo. Por enquanto, Vasco 1, Cruzeiro 1. Gol do Vasco marcado pelo Lucas, camisa número 9. O Cruzeiro empatou com o Tony, também camisa 9. Um primeiro tempo movimentado, agitado, com boas chances para as duas equipes. Um futebol ofensivo como a gente previa. Cícero Melo está lá no gramado, enquanto a gente tem essa bela imagem de São Januário, recebendo um público, sobretudo lá nas sociais, né, que fica naquela parte das cadeiras numeradas de São Januário. Fala, Cícero. Estou trazendo aqui nesse intervalo para conversar com a gente os autores dos gols, um de cada time. Está aqui primeiro o Lucas Santos, que é conhecido como Robinho, né? Apesar de você ter feito o gol, tá chegando também ali o Tony Anderson, ainda deu o passe que podia ter saído esse segundo gol aqui, ficou muito próximo do segundo gol. Foi uma oportunidade linda que surgiu aqui, eu pude durar o jogador e tocar para trás, mas uma bela defesa do goleiro, nosso atacante finalizou bem, mas o goleiro saiu bem e sofreu o escanteio aí, mas no segundo tempo nós vamos entrar com tudo para poder sair vitorioso. E o gol? O gol foi maravilhoso fazer o gol, apesar de ser muito novo, ser 9-9, tem mais um ano aí para mim e só gostaria de agradecer a Deus pelo gol que ele me concedeu. Para terminar rapidamente, quem é teu ídolo no futebol? Robinho. Por isso que tem o apelido do Robinho. Tá aqui também, camisa 9, autor do gol do Cruzeiro, o Tony Anderson, numa bela jogada, né? Jogo empatado, um bom jogo no primeiro tempo. E o seu gol? Com certeza, jogo muito aberto para os dois times, buscando o jogo. E ali fui feliz, passo do Ramiel 10, consegui girar e fazer um belo gol. Quem é o teu ídolo no futebol? Tem vários, mas o Neymar, acho ele bem habilidoso. Aí, os ídolos deles. Queria mandar um abraço para minha família lá em São Paulo e lá em Santana de Cataguases, minha família lá também. Que cidade? Santana de Cataguases. Então, os autores dos gols, um tem como ídolo o Robinho, e tem o apelido de Robinho, e o outro tem como ídolo o Neymar. Rafa. Legal, abraço pra galera, então, a família do Tony, todo mundo ligado aqui na ESPN. Vamos combinar o seguinte, rápido intervalo e na volta os melhores momentos de até aqui, Vasco 1, Cruzeiro também 1. ESPN, tudo pelo esporte.